O nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 3 de novembro do ano 2021. Gente, a gente com alegria recebe aqui hoje no programa a Adriana Lucena, ela que é pesquisadora de alimentos e consultora do Sebrae para queijos artesanais, que o Seridó é um dos melhores produtores de queijo, isso ninguém discute, né? Mas como é que o nosso queijo ele é fabricado? Como é que ele era fabricado? Como é que é hoje? Quais são os desafios para a nossa região manter essa tradição de fazer um excelente queijo de qualidade? Sobre esses e outros assuntos a gente conversa agora com a Adriana Lucena, que inclusive eu quero aqui já parabenizar a mesma pela sua participação em um programa do canal Rio Fan, não é isso? Que trouxe aí através do Guilherme e da sua esposa Rafa, né? Ontem para o Brasil todo, é um canal no YouTube, a culinária dos botecos de Caicó. É realmente uma matéria imperdível, quem puder acompanhar aí. Até coloquei no meu blog lá uma matéria, o link inclusive, para que você possa acessar o canal do YouTube do Guilherme e da Rafa. E essa matéria realmente trazendo um pouco da culinária de alguns estabelecimentos comerciais de Caicó, do bar do Zeca Barrão, do bar do Macaco, lá da nossa amiga da lanchonete da Sassá e Santana, o Comilão, o Sorvetes Lupe, foram vários estabelecimentos que estão aí presentes nessa reportagem bacana aí do canal do YouTube, que trouxe um pouco da culinária aqui de Caicó. E a Adriana esteve no programa com o seu conhecimento técnico de pesquisa, né, abrilhantou bastante essa reportagem legal, né? E nós convidamos para que ela viesse hoje aqui no programa para falar sobre queijos artesanais, né? Adriana, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marco, bom dia, ouvintes da Rural FM. Muito feliz de estar mais uma vez aqui, sempre às ordens, sempre à disposição. Me explica de onde é que vem essa paixão pelo queijo? Paixão pelo queijo, acho que criança meu pai me trazia para cá. Você não é caicoense? Eu não sou caicoense, eu nasci na beira da praia. Não tenho nenhum sangue, nenhuma raiz sertaneja. Isso não me orgulha, ao contrário, isso me entristece. Mas é a realidade. Meu pai é um sociólogo, pesquisador de alimentos já, né? Já um apaixonado pela área da gastronomia, da culinária, e me trazia para fazer a pesquisa e a catalogação do ProArte, que foi criado por ele em 1978, quando Otomar Lopes Cardoso assumiu a Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social e papai foi para a coordenação. Papai criou o ProArte e fez questão dele próprio fazer a catalogação dos artesãos de alimentos. Então, muito pequena, eu vinha com meu pai fazer essa catalogação, né? E aí conheci, na época, nomes para mim icônicos e inesquecíveis, como Chiquinha Manteiga, Dona Nicásia, as Irmãs Cafumbó, né? Dona Cota. Lá de Jardim do Seridó? Não, todas. Sim, daqui, todas caicoenses, famosas pelos seus biscoitos, doces, alfinins, né? Todas daqui. Inclusive eu encontro pessoas, assim, mais ou menos da minha idade, que acham muita graça porque eu sei exatamente onde elas moravam, né? Então minha paixão por Caicó, minha paixão pelos alimentos do sertão vem desde essa época. O queijo mais profundamente, o queijo, claro, por alimento, era uma das minhas grandes paixões alimentares, já desde criança, né? Mas a produção de queijo entrou na minha vida, eu devia ter uns 15, 16 anos, um grande amigo do meu pai casa com uma caicoense. E me convidam para vir passar uma Semana Santa na fazenda do pai dela. E este homem era somente Nivardo Melo. Que hoje deu o nome a uma lei. E hoje dá o nome à lei do queijo artesanal, né? Então, aí eu me apaixonei totalmente pela história
história da alimentação, para me aprofundar, para entender a produção daquilo tudo, né? Então foi Nivaldo que me ensinou a fazer queijo manteiga, queijo de coalho, manteiga da terra. Me falou muito sobre a carne, né? Como era feita a carne, por que era feita a carne, qual animal que se fazia aquela carne. E essa paixão sempre foi crescente por queijos. Eu tive a oportunidade de sair, eu me formei em Direito, né? Eu me formei em Direito e saí, fui para Portugal fazer um mestrado numa área que não existia e ainda não existe no Brasil, que é política agrícola. Como dizia Manelito Dantas, da Paraíba, de Taperoá, esta maluca foi a única que se deu o trabalho de falar de política agrícola desse país. Era assim que ele me apresentava, né? Então, lá, quando eu tive contato com muitos produtores de queijo artesanal. E o orgulho do povo português em manter seus queijos, mesmo com códex alimentários engatinhando. Porque quando toda a pressão da indústria alimentar começava, barateando o valor do produto queijo, fazendo queijos tradicionais em forma industrial e barateando os custos. E eu já observava, quando morava em Portugal, a desvalorização do produtor de queijo artesanal. E isso acontece aqui também na nossa região? Com certeza, isso foi o que aconteceu no Brasil e de uma forma muito mais grave. Porque o povo brasileiro não foi brigar pelo produtor artesanal. O consumidor brasileiro se curvou ao alimento mais barato. Que é o industrializado? Que é o industrializado ou o não regularizado, digamos, desvirtuado, não é? Não feito de uma forma que não é queijo, ou que não poderia ser considerado como queijo, né? Então o consumidor brasileiro se curva a isso, vai buscar o que eu digo, o queijo de supermercado. Não estou desmerecendo supermercado não, minha gente, mas quando eu digo o queijo de supermercado, que é sempre o mais barato, é industrializado, né? É o que produz em larga escala e consegue baratear o custo. O que é que isso acontece? Tem mercado para isso? Tem, tá lá garantido. Agora isso acabar com o pequeno produtor num estado como o Rio Grande do Norte, que teve todo o seu sertão formado pela pecuária. Toda a nossa formação foi nos cascos dos ruminantes. Agora, a industrialização, ela sufocou, por exemplo, o produtor artesanal? Matou, não sufocou, matou. A industrialização matou o produtor artesanal. Mas hoje aqui na região a gente não encontra... A gente está falando de... Você perguntou se matou. Matou. Hoje já existe um trabalho no Brasil, não só no Rio Grande do Norte, já existe um trabalho no Brasil de valorização aos produtores artesanais. É o pequeno produtor. Quando eu digo o Rio Grande do Norte, foi a formação do sertão do Rio Grande do Norte, foi a base dos cascos dos ruminantes. Todo mundo sabe que nossa base é pecuária. O algodão dominou em alguma época, mas a pecuária nunca deixou de existir, não é? Então, quer dizer, a partir do momento que você compra, como consumidor, inclusive, um queijo de indústria produzido lá do outro lado do Brasil, você está desvalorizando o seu local. Tanto faz ser industrial como o artesanal. Mas principalmente o artesanal. Porque o artesanal é quem preserva a cultura. O artesanal é besteira preservar a cultura. Você tem certeza que é besteira preservar a cultura? Porque eu vejo com tanto orgulho o pessoal dizer: sou da terra do queijo de coalho, do queijo de manteiga. Da carne de sol, né? Da carne de sol, não é? Nem é orgulho dizer isso. Então, por que não? Isso é preservar a cultura. Valorizar o pequeno produtor, valorizar o pequeno produtor de leite, inclusive. Porque nós temos a tradição de comprar o leite, nós, Rio Grande do Norte.
que é uma característica diferente de todos os lugares de produção de queijo no Brasil, que produz o próprio leite. Agora, dá para se manter no queijo artesanal, também se beneficiando da tecnologia ou é difícil? Não se bate uma coisa com a outra? Por exemplo, dá para se modernizar a sua queijeira? Dá para modernizar a queijeira. Mantendo o queijo artesanal? Olha, o artesanal não quer dizer que é arcaico, não. Certo? Se produzir artesanalmente, é higiênico, certo? Você pode produzir da forma mais tradicional possível, dentro de todos os padrões de higiene, certo? Com isso, inclusive, se regulamentar, tá saindo aí umas novas diretivas, né? Da Lei Nivardo Melo, a gente tá aguardando isso aí. Para que se possa implantar realmente e desburocratizar, né, a regulamentação das queijeiras artesanais. Mas artesanal não quer dizer que é arcaico, não. Que é homem da pedra, não. Você pode ter tecnologias adaptadas, muitas técnicas como é que eu posso dizer? Instrumentos que possam lhe auxiliar. O que você não pode é ter coisa automática, porque na hora que vira automático você é indústria. E isso para o queijo é ruim? Mas não é que é ruim ou bom, é que são coisas diferentes. Existe indústria, existe artesanal. É uma opção de quem vai produzir. Se você quer produzir industrial, produza industrial. Se você quer produzir artesanal, preservar a cultura e preservar o saber fazer e o sabor de um queijo artesanal, que tem total diferença, não só, né, do sistema de produção, como de sabor, de sabor, sabor, textura. Existem milhões de qualidades para um queijo artesanal, que um queijo industrial que é morto e pasteurizado jamais vai se comparar. Inclusive o nosso amigo Nelsinho, lá de Jardim do Cidó, acho que ele também produz queijo, né? Tá aqui até pedindo para que você esclareça a diferença do queijo artesanal para o queijo industrial. A primeira característica entre os nossos, eu vou falar os nossos queijos artesanais, especificamente queijo de manteiga e queijo de coalho, certo? A diferença entre os nossos queijos artesanais e os queijos industriais é a primeira pasteurização do leite. O queijo industrial, obrigatoriamente o leite é pasteurizado. Pronto, aí você já matou tudo. Já virou um organismo morto. Certo? Já virou um organismo morto. E como está morto, por exemplo, o queijo de coalho, onde todas as bactérias boas, além das ruins, as boas foram mortas, tem que se começar a colocar aditivos químicos para isso. O queijo de coalho já acrescenta o cloreto de cálcio, porque perdeu o cálcio na pasteurização. Para ter mais sólidos e mais rendimentos, né? Perdeu todas as bactérias boas, então colocam conservante para que o queijo se defenda dos fungos e das bactérias ruins que possam chegar perto dele. Certo? Queijo de manteiga, a mesma coisa. É pasteurizado, mas você vai me dizer, mas o queijo de manteiga artesanal, ele também cozinha, também tem um processo, né? O queijo de manteiga é o que é menos diferente entre o industrial e o artesanal. E aí vai muito também de quem produz. E lembrando que queijo é um produto com 3 ingredientes: leite, coalho e sal. Né? Do mesmo jeito que o queijo de manteiga, ainda se acrescenta a manteiga da terra. E é um queijo exclusivo,
Esses são os ingredientes padrões do queijo. Não, padrão não, só existe isso, minha gente. O que passar disso é misturado. Passar disso é outra coisa. Não é queijo. Não é queijo. Se tiver mais do que esses 3 ingredientes, não é queijo. O que é cerveja? Água, malte, lúpulo e cevada. Não é isso? Se fora isso, é o quê? É outra coisa. É a mesma coisa o queijo. Queijo é um produto feito de leite, coalho e sal. A briga é mundial do produtor artesanal. Não só para conservar o seu patrimônio cultural. Falamos do queijo de coalho industrial, vamos para um queijo de coalho artesanal. Feito de leite cru. Aí você diz, aí está o problema. Realmente aí está o problema. Está o problema porque o controle tem que ser no gado. Tem que ser no gado, para o controle ser no leite, certo? Para que você tenha um leite de qualidade. Porque só existe um queijo bom com leite excelente. Não existe queijo bom de leite ruim. Em qualquer lugar do mundo, qualquer queijo que se fabrique, só existe queijo bom de leite excelente. Então os cuidados começam na produção do animal, na criação do animal. Na criação do animal. O queijo começa na criação do animal. Aí você me diz, e o queijo daqui, como eu mesmo falei, que o leite é comprado. Aí é uma relação entre o produtor de queijo e o seu fornecedor de leite. É uma relação de confiança, né? É uma relação de caráter até, né? Porque isso vai chegar no consumidor. Então, um leite excelente, um leite cru excelente, com controle, certo? Vai lhe dar uma segurança até maior do que um com químico. Porque esse queijo, que é organismo vivo, que é feito de leite cru, vai ter as bactérias vivas. Vai ter as bactérias vivas que vão continuar se desenvolvendo e defendendo o produto queijo das bactérias ruins que tentam entrar, invadir ele. A primeira coisa que deve ser feita num queijo de coalho, depois que ele é desenformado, é deixar de repouso. Ele tem que passar no mínimo 24 horas de repouso para criar um biofilme. Você sabe o que é que hoje impõe, a legislação impõe? Que ele imediatamente vai para dentro de um freezer. E 12 horas depois sai dentro desse freezer para dentro para um embalador a vácuo. Criou o biofilme aonde? Já perdeu a qualidade? Já perdeu a resistência. Já perdeu a criação do biofilme, que é a capa de proteção que o próprio queijo desenvolve. Quantas vezes você chegou no supermercado para pegar um queijo de coalho industrializado, ou aqui no sertão mesmo, artesanal, mas já embalado a vácuo, e tem um sorinho pingando? Não é verdade? Tem um soro, e geralmente é cor-de-rosa o soro. Quer dizer, eu não consigo entender, certo? As benesses, né, de não se produzir um queijo artesanal. Eu só encontro benesses, não só, como eu falei, de resgate, de preservação da cultura, mas inclusive em termos de alimentação, como chefe de cozinha, como cozinheira, né, que hoje minha profissão é essa, nos queijos artesanais. Agora, Adriana, você tem um conhecimento, você consegue identificar, por exemplo, a diferença de um queijo artesanal para um queijo industrializado quando você coloca na boca, mas a pessoa que não tem todo esse know-how que você tem, consegue também diferenciar, por exemplo? É fácil você identificar se eu estou comendo um queijo artesanal para um queijo industrializado? Com certeza, qualquer pessoa leiga. Mas eu defendo também, Marco, a educação para o gosto, sabe? As pessoas têm que ter uma educaçãozinha no paladar,
tem que ser educadas para isso, e desde pequena, né? Tem que começar isso nas escolas. Você consegue diferenciar, por exemplo, o queijo de coalho autêntico, artesanal, ele não amarga. Todo queijo de coalho industrial vai amargar por conta do cloreto de cálcio. Por menor quantidade que seja colocado no queijo de coalho industrial, o cloreto de cálcio, ele vai amargar. Segundo dado, para o queijo de coalho, tem que ser borrachento, ranger, fazer aquele barulhinho, né? Ali também dá a característica de que o queijo foi muito bem prensado, tanto faz à mão, como no fuso de madeira, né? Ou como num fuso, ou mesmo numa prensa de peso em inox. Que uma prensa de peso inox não vai dizer que não vai desvirtuar o queijo artesanal, não, o queijo de coalho artesanal. Você pode ter uma prensa de inox, você pode usar os cinchos de inox, de PVC e não deixar de ser artesanal. Certo? O que não pode é você ter uma prensa pneumática, que aí o nome já está dizendo, minha gente. Aí também é demais. Você tem uma prensa pneumática que não usa a mão, né? O mínimo da mão para isso e querer ser artesanal aí é demais. Agora o pequeno... Alguma pergunta, Geraldinho? Pode ficar à vontade. Só falando esse processo todo, né? Como que os produtores conseguem fugir desse processo? Porque é verdade que como a senhora falou aí, né? Existe essa diferença, né? Mas aos poucos, talvez com a chegada da tecnologia, os que vão ficando artesanais, eles uma hora ou outra vão fugir para essa questão industrial. Isso tem algum entendimento nesse sentido? Não acredito nessa fuga, não. Ao contrário. Uhum. O resto do mundo está aí para provar. Muitos no Sudeste brasileiro estão aí para provar que não existe essa fuga do artesanal para o industrial, não. Quem está no artesanal... Ao contrário. Né? As pessoas quem está no artesanal... O artesanal está cada vez mais valorizado no mundo. Certo? Cada vez mais valorizado, inclusive com reconhecimento do seu valor agregado, né? Inclusive com reconhecimento do seu valor agregado e a indústria perdendo mercado para o artesanal, certo? E muitas indústrias querendo ser artesanal para entrar na competição do mercado. Mas a concorrência hoje ela é desleal, por exemplo, entre o industrial e o artesanal? É desleal, sim, porque o industrial consegue produzir com preço barateado e foi isso que desvirtuou o artesanal, né? Foi isso que obrigou o artesão a cair o seu preço, que não consegue sustentar o seu rebanho, que não fecha a conta. Simplesmente não fecha a conta, Marco. E qual é? Eu ainda não falei sobre o queijo de manteiga. Como é que se identifica um queijo de manteiga? Um queijo de manteiga autêntico, original, sem aditivos químicos e etc. Ele esfarela na boca, ele não cola no céu da boca, né? Isso é a forma de identificar um queijo de manteiga artesanal. E voltando à história da competição do mercado entre a indústria e o artesanal, foi a indústria que matou o artesanal por conta da competição do preço. O que é que acontece? Há 10, 15 anos atrás, os produtores de queijos artesanais de Minas começam a se unir para dizer: nós temos um produto diferenciado. Mesmo que exista uma lei que reconheça o queijo Minas artesanal, o queijo Minas padrão na indústria, nós temos um queijo Minas artesanal. E aí começou a valorização do produto artesanal. Agora, que tipo de correção, por exemplo, a Lei Nivar do Melo ela pode trazer
para esse queijo? Ela veio para proteger realmente o queijo artesanal? O deputado Hermano Moraes foi muito feliz quando abraça essa causa de proteção aos alimentos tradicionais. Porque a Lei de Vaz do Melo vem para proteger o produto queijo artesanal, queijo de coalho, queijo de manteiga e manteiga da terra, certo? Mas também vem da possibilidade e viabilidade do pequeno produtor do queijo artesanal que quer continuar e quer se manter como tal, né? A isso. Nós esbarramos na regulamentação que ainda não possibilitou, né, a regulamentação de outras queijeiras. Nós só temos uma queijeira regulamentada no Rio Grande do Norte, que é a Fazenda Caju, em Ceará-Mirim, pela Lei de Vaz do Melo, mas ontem à noite eu ouvia o secretário Guilherme Saldanha, e é sempre uma grata satisfação ouvir Guilherme, para mim um dos caras mais extraordinários deste estado, comprometido com o agricultor, comprometido com o produtor rural. E Guilherme dizia que em breve nós teremos muitas outras queijeiras regulamentadas para a produção artesanal. Que ótimo. Tem um ouvinte aqui conosco, bom dia. Marcos, bom dia. Estou ouvindo seu programa aí, achando super interessante, né? Eu que nasci, sou filha de Tuca Feitosa, que tem um queijo super tradicional aqui há mais de 20 anos no mercado. Infelizmente, hoje, para o produtor artesanal conseguir toda a regularização de uma queijeira, ele vai gastar em média R$300 mil. Então, com a crise que está, com tudo, como é que a gente vai conseguir regularizar uma queijeira, né? R$300 mil. É muito dinheiro ainda, entendeu? Fica aí essa pontuação para a situação. E salvo melhor, né, explicação. Tá aí, compensa para o pequeno produtor, por exemplo, fazer um investimento desse? R$300 mil não é para o pequeno. Né? R$300 mil já é uma indústria, de queijo, bastante razoável. Nós temos dados e estatísticas que o pequeno produtor consegue fazer uma queijeira artesanal para produção em pequena escala. A gente está falando em pequeno produtor, né? Até porque artesanal não é grande produtor, aí deixa de ser artesanal. Né? A Lei de Vaz do Melo estabelece até 2.000 litros de leite por dia, e não acima disso. Acima disso não é considerado um queijo artesanal. Então, para se construir a queijeira, uma mini queijeira do zero, para a produção de 500 a 1.000 litros por dia, se gasta em torno de 40, 50 mil a edificação dessa mini queijeira, com toda a estrutura dentro da legalização, certo? E aí vem a aquisição dos equipamentos, que não são muitos, né? Para a produção do artesanal, até porque não são pneumáticos, não são elétricos, não é? Então, não chega a R$100 mil de jeito nenhum a construção de uma queijeira até 500 mil litros para uma produção artesanal. É difícil economicamente, sim. O que se tem que buscar são linhas de créditos específicas para isso. Tenho conhecimento que isso também já é uma das conversas do secretário de Agricultura do Estado, que vai buscar essas linhas de crédito específicas, né, junto aos bancos credenciados para tal. E o difícil hoje, a gente fala, é difícil, R$300 mil é muito dinheiro para se regularizar. Na verdade, não é só a regularização, não.
é para construção, para você ter o padrão de higiene. Então, independente de você se regularizar, ou que aí seria o seu registro junto ao órgão competente, que é o IDARNE, isso aí seria a regularização, né? Seria a construção mínima de padrões de higiene. Então, não é a regularização que é cara, não é? É toda a estrutura, né? Toda a estrutura de um padrão mínimo. Adriana, obrigado pela sua participação. A gente tem muitos assuntos aqui para conversar. Eu quero até que você um dia volte aqui no programa para falar também sobre outros alimentos, de repente a carne de sol. Tem muita coisa aí que eu acho que você pode contribuir bastante. E algo mais a acrescentar, pode ficar aí. Parabéns por essa luta aí de ferrenha, né? Apaixonada aí pelo queijo artesanal, né? Estou sempre às ordens, o produtor de queijo, independente de ser artesanal ou industrial. Eu converso muito com algumas indústrias, sim, de queijo, certo? Dou orientações, converso também. Não é, como eu lhe falei, minha especialidade, minha área, mas estou aberta a conversar. Não tenho problema nenhum, de jeito, óbvio que não, né? Salve o queijo antes de qualquer coisa, salvem os nossos queijos, mas minha preocupação é com o queijo artesanal, que esse sim está em risco de extinção. Então estou à disposição dos produtores, pode me procurar, pode ir ao Sebrae, conversar com Kessiane, conversar com o Pedrinho, sobre os queijos artesanais e estou às ordens. Muito bem, 7h48, conversamos aqui hoje com a Adriana, ela que é pesquisadora em alimentos e consultora do Sebrae para queijos artesanais. A gente volta já para conversar com o Dr. Ino Lobo, médico otorrino, que participa daqui a pouco do nosso programa. Chegou em Caiquá a primeira concessionária de planos de saúde do interior do RN, Lotus Saúde, trabalhando com os melhores planos de saúde dental do Brasil. Unimed, Humana, Apivida, Bradesco, Sul América, com mensalidades a partir de R$ 82,41 e dental a partir de R$ 20,99, com direito à limpeza, coroa, canal e até aparelho ortodôntico. Faça sua cotação do melhor e mais completo plano para sua família ou empresa. Ligue 4003-4957. WhatsApp 991422290 e agende visita de nossos consultores ou vá ao escritório na Rua Manuel Pide 82, ao lado do Hospital Tiago Dias. Lotus Saúde, uma empresa do Grupo Lotus. A Clínica Fácil você já conhece. Agora quero lhe apresentar a Clínica Fácil Odontologia, uma nova unidade que traz preço justo em todos os procedimentos odontológicos. Aparelho ortodôntico, limpeza, clareamento, canal e outros. Faça agora uma avaliação gratuita. Isso mesmo, avaliação gratuita. Agora você pode cuidar da saúde bucal a preço justo. Marque sua avaliação agora mesmo. Fone 99602-8274. 99602-8274. Clínica Fácil Odontologia. Avenida Coronel Martiniano, número 1295, Penedo, ao lado da Academia de Irã. Siga nosso Instagram, @Clínica Fácil Odontologia. Menores preços do mercado, parcelas que cabem no seu bolso. Laboratório próprio digital, maior estoque da região, maior variedade de lentes e